Fala pessoal, boa noite, boa noite. Deixa eu pegar aqui o link para poder divulgar em nossas listas de transmissão, tá? Estamos online. E a todos que forem chegando aí, meu boa noite, sejam muito bem-vindos, tá? Muito boa noite e sejam muito bem-vindos a todos. Estamos online. Ok? Lista de transmissão já notificadas. A todos que forem entrando aí, meu boa noite. Luiz Rangel entrou por aí. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo. A todos que forem entrando, meu muito boa noite a vocês, tá? Preciso lembrar que essa live a gente faz aqui no Instagram de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas. Hoje, inclusive, eu avisei um pouquinho que a gente iria demorar aí uns 10, 15 minutos, acabei atrasando uns 20. E a gente mais uma vez aqui com temas, né? Temas que muitas vezes vocês acabam trazendo para nós, para que a gente possa comentar. E outras vezes temas que eu acho extremamente pertinente que eu trago aqui para a gente poder conversar um pouco, né? Então a todos que forem entrando, boa noite. Como sempre, eu faço aquele embromation no início de 5 minutinhos para dar tempo para que o pessoal seja notificado e assim a gente venha iniciar o tema da nossa live. Na live de ontem a gente falou sobre essa questão de estar abaixo, né, de um guarda-chuva ou estar abaixo de uma... Algumas pessoas chamam de egrégora, né? Ou até mesmo de uma vertente, seja ela mágica ou até mesmo religiosa. Então, antes de começar, eu vou pedir o coraçãozinho que já está subindo aí a todos vocês. E também vou pedir, por favor, que vocês me digam aí como está o som, a imagem, enfim. Eu tô com um monte de LED aqui ligado na minha cara e eu quero saber como é que está a imagem, tá? Então me reportem como está a imagem antes de tudo. Boa noite a quem foi entrando, o Zoski, a Fernanda, Ravengar Samael, o Zoski 523, o Luiz Rangel, o Gidalva. A todos que forem entrando, meu boa noite, sejam muito bem-vindos a todos, tá? Eu preciso fazer alguns lembretes, como eu sempre faço antes da live. Antes da gente iniciar o tema de fato. Essa live a gente está realizando aqui no Instagram. Então eu preciso lembrar que em até 48 horas ela vai ser disponibilizada no nosso canal secundário, no canal TRP2, lá no YouTube. Inclusive existe o link aí disponível para você, lá na nossa bio, caso você queira, né, também se inscrever. E tem também o nosso canal oficial, que é canal TRP, tá? Então, tanto o canal TRP como o canal TRP2, a gente faz conteúdos diferentes para que vocês aí possam acessar e ter conteúdos mais e mais, a gente sempre falando sobre espiritualidade, magia, ocultismo, enfim, tudo que está aí envolvido, né, dentro da espiritualidade e magia. Bom, eu quero também lembrar que a gente vai com essa live provavelmente até mais ou menos às 10h20, 10h30, porque há um processo aí de 40 a 60 minutos que a gente fica com essa live, depois a gente encerra. E hoje a gente vai ter uma live excepcionalmente lá no canal TRP2. Então eu vou abrir em ambos canais, eu vou abrir no canal TRP1 primeiro, e em sequência eu já abro no canal TRP2, mas no canal TRP1 eu só vou abrir para avisar as pessoas que forem notificadas lá no YouTube para elas irem para o canal TRP2, tá? Então a gente vai falar aí, a gente vai na verdade dar um contraponto sobre um vídeo do Neuromágico. Eu já preparei aqui o áudio, a gente vai ouvir, né? Eu não vou colocar o vídeo para que eu não tome strike lá no nosso segundo canal, no nosso canal secundário. E eu vou pontuar alguns comentários que foram feitos em um vídeo onde ele fala sobre hipnose dentro da Umbanda e dentro do Candomblé, certo? Então avisos dados, a gente já chegando aí já nos 5 minutinhos. Boa noite a todo mundo. Eu acabei também de gravar um Reels, né? Então se vocês puderem acompanhar, eu de vez em quando vou estar lançando alguns Reels aqui durante a semana para que a gente possa descontrair. Então antes que cheguem aqui comentários maldosos, lembrem que espiritualidade ela não precisa ser algo extremamente rígido
inflexível, duro, né? Então, se quiser assistir, assiste. Se assistir e não gostar, não assiste mais os Reels, né? E se não também quiser nem assistir, obrigado de qualquer forma, mas dispenso comentários odiosos ou comentários de críticas que não vão somar nada, tá bom? Eu vou dar mais um tempinho para que o pessoal chegue, já foram notificados, inclusive o pessoal já está comentando aqui, dando risada do Reels, né? Que às vezes acontece as coisas e a gente tem que trazer isso de forma didática para vocês. Na live de ontem, pessoal, a gente falou sobre a questão de estar abaixo de um guarda-chuva. E muita gente pode, já de forma literal, porque a gente tem muita gente idiota nesse mundo. As pessoas vão dizer, está abaixo de um guarda-chuva só quando está chovendo ou quando está com muito sol. E na realidade não é isso, né? Se a pessoa levar de forma literal, está sendo um completo idiota ou uma idiota. O que nós estávamos falando ontem é quando você está dentro de uma vertente, essa vertente possui regras para serem cumpridas, ela possui uma formatação de muitas vezes de cosmogonia, de entendimento, e ocorre de diversas vezes pessoas muitas vezes não seguirem e se darem mal. Isso existe, isso é real, né? As pessoas podem não acreditar, mas isso é real. Quantas foram as pessoas do convívio de vocês que vocês viram que muitas vezes dentro do próprio culto afro, elas não estavam conseguindo galgar o que elas esperavam? Quantas foram as vezes que vocês ouviram queixas de evangélicos, de cristãos, reclamando que a igreja, ao invés de trazer, de certa forma, a prosperidade, a felicidade, o crescimento a essas pessoas, e muitas vezes trouxe somente o desabonar? Quantas foram as vezes? A gente sabe que muitas vertentes elas possuem regras que te levam, assim, de fato, ao que nós chamamos de um sofrimento silencioso. Isso é real, porque muitas vezes há uma incompatibilidade com a sua forma de pensar, com a sua forma de agir, e obviamente essa incompatibilidade acaba dando ricocheteio em sua vida no cotidiano. Quer um exemplo? Nós sabemos que dentro, por exemplo, do cristianismo, eu sempre vou dar esse exemplo de forma muito generalizada, não porque eu goste, mas porque é um exemplo muito latente na nossa sociedade, já que nós estamos num país que, de certa forma, nós temos a maioria de povos cristãos, né? Sejam eles evangélicos ou mesmo ortodoxos, no sentido de serem católicos. Bom, muitas dessas pessoas se vinculam a determinadas igrejas, passam a frequentar, passam a fazer correntes e você vê uma decaída na vida delas. Isso ocorre. Isso não é somente algo do culto afro, não é somente do candomblé, não é somente da umbanda, não é somente da quimbanda. Isso ocorre também com cristãos. E você muitas vezes observa aquela pessoa e você nota que houve, até mesmo em forma de intelecto, uma caída dentro de um abismo absurdo. Uma pessoa que muitas vezes era extremamente ligada, né, à questão de notícias, de ciência, passa basicamente a ser uma ignorante total, aonde muitas vezes acredita até mesmo em terra plana. Quiçá, muitas vezes até acredita que nós estamos aí sobre um domo dentro do espaço e que esse domo está sendo quebrado. Então eu já ouvi coisas absurdas, né, desde vacina tem chip, Bluetooth, vacina tem chip que é acessado com 5G. Boa noite, Rosana, seja bem-vinda, tá? Então, esse tipo de coisa existe constante. E isso se dá pela vertente que a pessoa, de forma, ela se vinculou. Mas existem aquelas pessoas que, mesmo frequentando esses locais, elas se dão extremamente mal, mas elas não têm essa decaída que você nota de outras. Isso se deve porque ela tem atitudes que não são compatíveis com aquela crença ou com que aquela crença ela exige. Ponto. Nós falamos sobre isso ontem e abordamos de forma muito clara. Mas é preciso também dizer que existem algumas pessoas que conseguem furar esse bloqueio. Pessoas que muitas vezes estão dentro dessas vertentes malucas e absurdas no sentido de até mesmo passar o conhecimento ou até mesmo
disponibilizar uma espiritualidade saudável para as pessoas, e as pessoas acabam furando o bloqueio e se dando bem, né? E há, nesse sentido aí, algumas indagações daquelas pessoas que não conseguem isso, né? Elas falam, poxa, fulano de tal vem uma vez na igreja, faz, sei lá, 1 ou 2 campanhas. Cara, eu tô aqui fazendo campanha toda semana, eu tô fazendo, sabe, a doação do meu dízimo, eu faço a doação de oferta e eu só tô me lascando. Isso existe. E por que isso existe? Ora, se nós estamos agregados dentro do que nós chamamos de egrégora, como alguns falam, lembrando que o termo egrégora, posso estar enganado, mas ele foi cunhado, ou seja, ele foi grifado pela primeira vez pelo próprio Eliphas Levi, tá? E obviamente Eliphas Levi, ele tinha aquele lado bem cristão, bem ortodoxo, né? Tanto que Eliphas Levi, ele tinha essa preparação até para sacerdócio dentro da igreja. Então a gente não pode desmerecer que isso existe. Mas por que isso existe, Tatá? Tatá, eu tô dentro de uma vertente aonde eu não consigo me desvincular. Isso existe também. Tatá, eu estou dentro de uma vertente aonde eu me desvinculei e eu me lasquei todo, Tatá. Isso também existe. Quantos são os relatos de pessoas que saem de igreja e que decaem vertiginosamente e que acabam retornando, e aí é usado aquela velha e assim clássica frase: se não vem pelo amor, vem pela dor. Ou seja, o que de fato é para ser agregador acaba sendo extremamente um martírio. Claro que regras existem, estão estabelecidas e elas devem ser seguidas. Nós sabemos que dentro do fator de ancestralidade, muitas vezes, para ser chamada a atenção de um adepto, para ser chamada a atenção de um iniciado, não é muitas vezes o espírito chegando e dizendo: olha, diga para ele ou para ela que, por favor, não faça esse tipo de atitude. Porque nós, na verdade, temos como base o aprender quando as sombras dominam. Isso é uma coisa que todo ser humano tem. Todo ser humano, quando é dominado pelas sombras, é quando muitas vezes essa consciência é desperta. E aí a gente vê uma outra frase muito clássica que nós ouvimos: por mais que você esteja dentro do túnel na escuridão, no final há sempre uma luz. A gente ouve muito essas coisas. Bom, quando nós falamos de uma vertente, pessoas fazem essa saída de forma muito brusca. E eu sempre digo que existem leis, muitas vezes, dentro de uma vertente que você deve observar para que você se retire. Porque muitas vezes o Joãozinho, que saiu daquela vertente XYZ, não teve nenhum tipo de ricocheteio, e a Mariazinha tomou porrada e toma porrada, parecendo que ela toma bambuzada nas costas até hoje. Ninguém para pensar. Mas, mais uma vez, a gente tem que sempre voltar ao centro de tudo. Psicoesfera. Veja, dentro de alguns rituais afros, e não vou aqui denominar qual é o ritual afro, até para que eu não tenha a chateação de irmãos, né? Ou como alguns falam aí, irmãos. No processo de iniciação, né, o ori, a cabeça, ela passa por rituais, e dentre esses rituais existem oferendas que são feitas. Ok, oferenda X, Y e Z é oferecido. Subsequente a outros rituais que irão acontecer, por mais que você oferte algo novo, glamuroso, a cabeça, e a gente está falando de cabeça no sentido de energia, só entenderá aquilo que ela recebeu no primeiro momento. Porque há o que nós chamamos de resquícios psicoesféricos. E isso existe. Da mesma forma, é o que eu sempre digo: fulano de tal saiu da Umbanda, mas a Umbanda não saiu dele.
Ciclano de tal saiu do cristianismo e o cristianismo não saiu dele. Quantas são as vertentes de satanismo que você olha e você acha estranho, que parecem muito mais um cristianismo negro no sentido de obscuridade, ou um cristianismo obscuro, vamos botar assim, e que você olha e você fala, nossa, mas espera aí, aqui tem missa, lá tem a missa negra. Aqui tem o ritual de batismo, lá tem o ritual de batismo a Satã. Aqui tem você aceita Jesus, lá tem o aceita Satã. Aqui você tem a questão de que os ricos não herdarão o reino dos céus, e aqui é pregado que você tem que ser rico, você tem que ter muito dinheiro, você tem que louvar a Satã, você tem que dar a Satã. Quantas são as vertentes, vocês que estão inseridos nesse mundo mágico, que já devem ter visto esse tipo de comentário? Quantos são as pessoas que muitas vezes falam de demônios assim como cristãos falam de anjos? Que o anjo tal, ele é guerreiro, ele é isso, ele é aquilo outro. E aí você vai... Não, porque o demônio tal, ele é o demônio da luxúria, o negócio dele é sexo, é funhanhá. Ele adora tico-tico no fubá. Não, esse anjo aqui, ele é um anjo muito de purificação. É um anjo do Senhor que ele vem para purificar o ambiente, não fica num ambiente nocivo como esse, que tem muito sexo. E o outro, na verdade, é um anjo caído que adora, que ainda bate palma e diz, vai, tico-tico no fubá, vai, pó. Quantas são as vezes que vocês veem isso? A psicoesfera, ela muitas vezes ela passa por processos. Dentre esses processos, a gente pode falar o processo de adaptação. Essas pessoas que saem muitas vezes do cristianismo e querem encontrar dentro de uma quimbanda, galego, querem encontrar dentro de uma quimbanda, ou querem encontrar até mesmo dentro do satanismo um afago. Essas pessoas, eu sempre digo que elas saíram do cristianismo ou saíram de suas vertentes, mas as suas vertentes não saíram dela. Tá, ok. Em tudo que você está falando eu já vi, eu já observei, e de fato isso é real, isso meio que existe. Mas como a gente pode estar tendo uma maior assertividade para de fato não ter nenhum tipo de ricocheteio, não ter nenhum tipo de problema? Nenhum tipo de problema. Não. Como é que a gente pode fazer isso? Existe uma forma? Realmente existe uma forma da gente fazer isso? Sim. A primeira coisa que você tem que entender é que se você está dentro de uma vertente e ela começa a ser incompatível com você, veja, a primeira coisa é quando você está dentro de uma vertente e que ela passa a ser incompatível com você, você tem que buscar minar esses erros dessas vertentes. Vou dar um exemplo. Eu estou numa vertente, Tatá, e eu já recebi relatos dessa forma. Estou numa vertente em que eu não posso beber na sexta-feira. E por que você não pode beber? Não, porque é um dia santo, dedicado a blá, 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 e eu não posso beber. Você tem que buscar junto ao sacerdote, ao líder espiritual, o porquê de você não poder tomar aquela cerveja. Se essa resposta ela for... Um momentinho só, pessoal. Voltei. Uma situação de emergência. Então, se a resposta for uma resposta que dentro do seu entendimento ela não tem um fundamento, você já começou o primeiro processo.
Esse é o primeiro processo. Se essa resposta ela conseguir mexer com você a tal ponto de te apaziguar, já passa a ser um problema. Porque você vai buscar várias falhas dentro da vertente. Veja, você muitas vezes não vai conseguir sintetizar o que muitas vezes a vertente ela tem como base e o que ela passa de errado. Você vai sintetizar da forma nua e crua que ela passa. E automaticamente, na hora que você sair, quem está te condenando já não é mais o guarda-chuva. Você saiu debaixo do guarda-chuva, mas quem vai estar te condenando é sua própria cabeça. Existe um ditado muito claro que diz: cada cabeça tem sua sentença. Isso é a mais pura realidade. Se você não é sincero com você mesmo, a ponto de ter a capacidade de ir a fundo, porque veja, toda vertente, ela sempre vai ter uma falha. Veja, não existe vertente perfeita. Porque toda vertente, toda tradição, todo grupo, ele vai ter, de certa forma, algo humano. Vai ter algo humano. O segundo passo é, se você de fato quer se desvincular, veja, se você de fato quer desvincular desse guarda-chuva, você não pode, por uma questão de boa camaradagem, manter essa ligação. Porque quando você mantém essa ligação, e eu estou fazendo guarda-chuva aqui, tá? Você está fora porque você não acredita, mas na hora dos rituais, na hora da oração, na hora da missa, na hora das oferendas, você está ali debaixo do guarda-chuva. Então, obviamente, isso vai te trazer o subjugar daquela tradição, daquela vertente, daquela ideologia, daquela congregação. Então, o desvincular ele deve acontecer, de preferência, para que sua psicoesfera ela entenda de forma, às vezes, ritualística. Por exemplo, existem tradições luciferianas, veja, olha o que eu estou dizendo e vocês vão entender agora. Existem tradições luciferianas que exigem, para que seja feito o pacto dentro daquela ordem, dentro daquela tradição luciferiana, é exigido, tá? Eu estou falando uma coisa que é exigido. Eu não estou dizendo aqui que pode ser, eu estou dizendo que acontece. Esses adeptos, esses futuros e pretensos iniciados, eles têm que muitas vezes cuspir no livro que eles colocavam debaixo do braço como desodorante, Bíblia. Eles muitas vezes têm que ir até altares de igreja, profanar, xingar, alguns até mesmo cuspir. Isso tá não só no luciferianismo, até em algumas vertentes de satanismo, tá, pessoal? Muitas vezes são feitas profanações no sentido de xingar o Cristo, o Jesus. E isso tem um porquê, esse ritual. Para que a psicoesfera entenda que tudo aquilo que um dia fez parte da vida daquela pessoa não passa, com licença da palavra, de algo sem valor. É você dessensibilizar o ser humano, você, com relação àquilo que você frequentava, o que você era um adepto, no caso do cristianismo. No caso de algumas outras tradições, a gente vai ter tradições extremas que, por exemplo, a pessoa sai do candomblé e quando ela vai para determinadas quimbandas, é pedido para que se descarte, eu estou falando sério, descartar os assentamentos dos orixás. E aí mora o problema. Porque aquela pessoa que muitas vezes vai profanar e no altar da igreja xingar, ela já vai com medo do Cristo. Vai dar merda.
com certeza vai dar merda. Aquela pessoa que vai queimar, né, o livro sagrado para o cristianismo, que é a Bíblia, e ele já vai queimar com um certo ar de piedade, ou de dó, ou de pena, algo nesse sentido, já vai dar merda, porque está se fazendo isso, mas no seu íntimo não é a vontade. Ou seja, está sendo feito todo e qualquer ritual, mas de uma forma simbólica, mas que não está sendo absorvido pela cabeça, pela psicoesfera. Isso acontece com quimbanda, isso acontece com umbanda, isso acontece com o candomblé. É muito natural a gente ver, principalmente o candomblé, ele às vezes associado com os santos católicos. Porque essa é a forma mais simples de trazer esse adepto sem criar esse choque. Imagina, você pega um adepto, sei lá, do cristianismo e traz ele de vez para dentro do seu ritual. Isso pode gerar um impacto, porque a mudança ela acontece de forma progressiva. Ela não acontece num estalo da noite para o dia. Nós não somos robôs, ainda pelo menos, nós não somos. Se bem que eu acho que deve ter alguém que é robô aí, né? Nós não somos. Então isso tem que acontecer de forma gradativa para que o próprio Ori, para que a própria psicoesfera, ela absorva isso de forma gradativa. Existem magistas que falam mais de Cristo do que de magia. Sinceramente, você acha que essas pessoas saíram de fato do cristianismo? Não, não saíram. Ah, tá, mas aquela pessoa ali, ela fala como um repúdio, como uma bandeira. Cara, quando uma coisa não tem valor pra você, você nem sequer comenta. Quando uma situação te chateia a ponto de você se estressar e você quer dar um basta, você nem comenta. Porque o que mais você quer é que se coloque uma pedra. A gente aqui na Bahia até brinca, né? Fala, botou a pedra de Ilhéus em cima. Você quer que coloque uma pedra. Então, eu tô frequentando, sei lá, terreiro de candomblé X. E eu quero ir para magia cerimonial. Você tá indo para magia cerimonial e dentro do terreiro? Estou. Então, obviamente, você tem uma grande chance de dar caca em algum dado momento. Por que, Tatá? Porque tá nítido que você não desvinculou. Então, talvez aquela porcentagem mínima que você tinha de dar certo, ela pode ser minada. Sim, ela pode ser minada. Para, inclusive, você aprender que aquele caminho que você está indo não é um caminho tão benéfico. Isso existe, gente. E é muito real. As pessoas não levam em conta, mas isso existe e é muito real. Ok, Tatá. E as pessoas que conseguem furar esse bloqueio? Essas pessoas que conseguem estar dentro de uma igreja, sei lá, católica e se dá bem, e dentro da macumba e se dá bem, como alguns falam. Essas pessoas, elas conseguem dividir. A sua psicoesfera entende que a partir do momento que ele entrou dentro da catedral, aquela pessoa é católica. Na hora que ela saiu, ela é da macumba. Por isso que você vai ver que boa parte dos católicos, eles têm o pezinho aqui, sabe, na feitiçaria, na magia, mesmo que seja uma magia popular. Sabe aquela magia popular de você colocar na cabeceira da cama uma vela com o nome escrito 7 vezes com mel e com a vela branca para que acalme o casal? Então, isso é magia. Alguns idiotas dizem que isso é receitinha da vovó. Putz, se a gente for analisar o Rudu então, hein? Que o Rudu faz muito uso de plantas, de ervas, de conjuração. Se a gente for analisar a magia cigana, que a gente também faz muito essa questão de contrato, de conjuração, hein?
De velas, velas coloridas, óleos. E aí? É receitinha da vovó? Ou de fato é magia? Então, essas pessoas elas conseguem. A sua psicoesfera tem um entendimento muito diferenciado. Os Oskar diz aqui, então era por isso que nos tempos de colonização, os padres procuravam conhecer os ritos dos colonizados e ajustar suas crenças ao cristianismo. Sim, porque primeiro, eles não iriam criar impacto no sentido de sócio, de sociedade, primeiro isso, né? E segundo, automaticamente estariam fazendo o seu culto. Se a gente for analisar, a Umbanda, ela é um dos maiores cultos afros. E isso se deve pelo seu ancoramento a muitas questões ligadas ao cristianismo. Será que se a Umbanda fosse o culto do caboclo, o culto do preto velho, teria de fato esse crescimento exponencial como nós vemos? A gente tem a Jurema. Nós vemos tantos terreiros de Jurema como nós vemos de Umbanda? E aí muitos dirão, mas a Jurema é muito nova comparada à Umbanda. Olha que a gente tem quase aí um marco próximo e nós não vemos esse desenvolvimento que as pessoas aceitam com o Oxalá aberto, parecendo o Cristo Redentor nos altares. É muito mais receptivo do que você chegar e dar um monte de frutas com um caboclo, com penas, com o penacho, com tudo ali arrumado. Olha que há, de certa forma, uma repulsa da sociedade. A sociedade ela não absorve como absorve a Umbanda. Olha que existem umbandistas, nossos irmãos umbandistas, principalmente aqueles que são extremamente ortodoxos, que quando você fala em feitiçaria, eles falam que isso é um absurdo, mas eles acendem vela e acreditam que não é uma feitiçaria, aquilo é só um pedido para o orixá, para o falangeiro, para o caboclo preto velho. Olha que isso existe. Então a gente precisa entender que a nossa psicoesfera, ela nos dá o entendimento e ela muitas vezes nos sentencia. E aí algumas pessoas podem dizer, ok, então, primeiro passo para que eu me desvincule de uma vertente é eu não frequentar. Show. Segundo, não emanar práticas. Ok. Show de bola. E terceiro, Tatá, esvaziar o copo. Eu, às vezes, recebo mensagens de pessoas, né, falando para mim assim, Tatá, eu gostaria muito de me iniciar com o senhor, mas aqui não tem terreiro de quimbanda. Veja, aqui não tem terreiro de quimbanda. Mas eu vou frequentar aqui uma outra quimbanda de fulano de tal. Se o senhor recomenda, não recomendo ninguém. Como é que eu vou recomendar alguém que eu não conheço, que eu não convivo? Que eu não estou 24 horas com essa pessoa? Não recomendo, eu não sei quem é a pessoa. Eu não sei, não reconheço essa pessoa. Dentro da minha tradição, não reconheço. E aí a pessoa vai, sei lá, para uma quimbanda demonológica. Ao ponto de quando ela quiser chegar na minha, ela vai ter que esvaziar todo o copo. Todo aquele tempo ali foi perdido. Porque as pessoas, veja, a psicoesfera, ela entende que eu só sou praticante de quimbanda a partir do momento que eu estou no terreiro com meu saião ou com minha calçona rodando dentro do terreiro. Existem pessoas que se consideram cristãs por estarem no domingo na igreja abrindo a Bíblia e lendo o versículo que o pastor manda. Mas durante o resto todo da semana é desgraça, cabrunco, peste e assim por diante. Entende como são as coisas? Entende como tá uma coisa aí? Tem uma coisa que não tá dando liga. Tem coisas que não tá dando liga, cara, e ninguém tá percebendo. De que adianta você ir para a igreja, botar o livro debaixo do braço? É um livro. O termo Bíblia significa conjunto de livros, ponto. E na segunda você está amaldiçoando, brigando, xingando. De que adiantou? Sendo falso, fuxicando, observando a vida dos outros, não cuidando da sua, julgando.
De que adianta? De que adianta você estar dentro de um terreiro girando, e na realidade não é aquilo que você quer de filosofia para você? Eu sempre digo que a quimbanda, a umbanda, o candomblé não está definido em você estar girando dentro de uma roda. Às vezes você faz quimbanda com uma sineta e seu Exu. Você batendo sineta e ali você conversando com o Exu e você louvando e você cantando. Agora, a psicoesfera entende que você tem que incorporar para incorporar o Exu. A sua psicoesfera entende que para você estar inserido dentro daquele grupo, você tem que estar acendendo 375 velas e estar com seu pai de santo ali, participando dos rituais e tal. Esse é o entendimento seu. E que já está entrando de forma errada. Porque quimbanda é um caminho solitário. No caso da quimbanda. Nós temos rituais coletivos? Sim. Nós temos rituais onde a comunidade se une? Sim. Mas o que vai definir o quanto você é bom na quimbanda é o quanto você consegue pisar sozinho. O que vai definir o quanto você é bom na quimbanda não é porque o outro disse que faltou uma pedra de esmeralda no seu assentamento. Ok. De que adianta? Tem um monte de gente que tem assentamento aí que tem 4.777 tipos de terra, com 988 tipos de ossos humanos. E a pessoa não está convergindo com aquilo. E eu não estou criticando por ter 4.775 tipos de terra, não. É válido. É válido. Mas o que eu estou tentando dizer é que não adianta você ter uma Ferrari e você não saber dirigir. É melhor você ter um Fiat Uno e saber dirigir e manobrar. Não adianta você ter uma Ferrari e você não saber como manipular a máquina. Porque só vai ser uma Ferrari sem uso em sua mão. Muita gente chega para mim e fala assim, Tata, eu quero ser rico, eu quero ser milionário. Ok. Eu acho que o pensamento de todos devem ser dessa forma. Eu concordo. Mas você tem capacidade? Porque eu já vi pessoas que se tornaram empresários e que depois disseram para mim, Tata, eu não estou aguentando mais minha vida. Estou entrando em estafa mental. Eu chego do trabalho, já vou para tomar meu copo de uísque, porque, cara, eu não aguento a pressão demais, é muita coisa, sufocante, é toda hora uma reunião, é toda hora chamada de vídeo, é toda hora uma coisa, toda hora outra. Porra, quando eu era gerente, cara, minha vida era tão melhor e eu passei a ser, sabe, um mega empresário. Porque a pessoa não estava preparada. A pessoa não estava preparada para aquilo. Então a gente tem que observar bastante isso. A nossa psicoesfera ela é responsável por tudo em nossa vida. Ela é responsável. Se a gente não parar para observar, eu vejo hoje, dentro da quimbanda, uma guerra de egos. Porque o ferro do Exu, ele é triangulado, e porque o ferro do Exu é arredondado, porque o ferro do Exu é pontudo, porque o ferro do Exu não tem corte, tá ok. Então lá os escravos, eles tinham esse negócio de fazer ferro, desenhados, bonitos, com pontas pintadas de vermelho? Sério que você está me dizendo isso? Sério? Quantos negros não dormiam embaixo do seu altar? Hoje a gente tem a compensação da gente tirar 20 dias ou 30 para poder fazer um estudo, para que a gente possa fazer um processo de iniciação. Enquanto tem iniciações que duram 4 ou 5 dias por aí afora, dentro do meu templo uma exigência de no mínimo 14 dias. No mínimo. Que geralmente nem chega a isso, é muito mais.
Aí vocês perguntam, mas Tatá, e lá na época lá da escravidão, da senzala? É fato. O negro às vezes fazia as coisas na noite e no outro dia tinha que estar no trabalho duro. Isso é fato. Isso é real. Porque o negro nunca deixou de cultuar. O negro nunca deixou de cultuar. Mas, lembre, o negro estava cortando ali a cana e estava focado no seu orixá. Se ele fosse de Ogum, cara, ele estava pá, 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 ele estava vibrando Ogum. A nossa vida é isso aqui, hoje. Nossa vida é isso aqui. Internet. Eu às vezes digo, eu vou entrar aqui no Face só para ver as notificações. Cara, eu fico 30 minutos, 40. Eu já fiz um teste uma vez de passar 20 dias sem Facebook e minha vida foi plena. Só que eu, como sacerdote, eu não posso hoje me dar esse luxo. Eu tenho que estar conectado para saber o que está acontecendo, as pessoas entrarem em contato comigo. Eu tenho que ter Facebook, tenho que ter Instagram. Hoje eu sou obrigado a ter redes sociais que eu nem uso. Então, isso nos leva a precisar, a necessitar de um processo de iniciação onde você diga, esquece o mundo e vem para esse mundo aqui. A gente vai fazer o seu macro dentro desse micro aqui. Por quê? Porque se eu fizer... Olha, fulano, agora você passou pelo ritual ontem, eu estou falando aqui com você via chamada, você vai pegar agora, vai dormir, vai pegar uma folha, você vai esquecer, você vai fazer desatento, você talvez vai ter um boleto que chegou e você vai estar preocupado. Então são outros momentos, isso é fato. Mas o ferro é laranja com o ferro que é vermelho, com o ferro que é preto. Sério que você está dizendo para mim que espírito depende disso? Ou a sua cabeça precisa dessa bengala? Aí eu vou respeitar. Entendeu? Aí eu vou respeitar. Por quê? Você saiu de uma vertente que era de uma forma, foi para outra vertente que era de outra forma. Merece todo o respeito. Todo o respeito. Você saiu de um guarda-chuva e foi para outro guarda-chuva. E nesse guarda-chuva você tem regras a cumprir. Show! Essa regra desse guarda-chuva, ela é absoluta? Ela é a melhor do mundo? Não. Talvez você se adeque a ela, se dê bem. Talvez não. Quer um exemplo? Eu sou um sacerdote que eu converso de igual para com os meus iniciados. Dificilmente vocês vão ver algum tipo de rampante meu de ignorância, porque eu me conheço. Quando eu chegar a ter esse nível dentro de uma live, como iniciado, é porque já fizeram muita merda. E eu só tô aguardando a oportunidade para eu entrar e bater com força. Mas existem pessoas que vão olhar e vão dizer, pô, o Tatá não é pra mim, o Tatá é muito doce, é muito cheio de blá blá blá, é muito cheio de conversa, o Tatá fala muito de cosmogonia, de ética, de coerência, de lógica e pega dicionário. Cara, eu gosto que fale problema, prática e grobo. Mas que pegue assim um punhal e enfie na cabeça do bicho, o bicho, sabe? Existem pessoas que são assim. Por quê? Sua psicoesfera entende dessa forma. Sua psicoesfera vai entender que você não precisa ter um sacerdote que sente com você, que converse, que bata um papo. Você tem que ter um sacerdote snob, arrogante, alguns estilo meliante, outros estilo vândalos. Psicoesfera. Essas pessoas dificilmente se darão bem dentro da minha tradição. Por que, Tatá? Porque dentro da minha tradição eu tenho que ter ordem. A gente conversa, a gente brinca, a gente ri, a gente fala, sabe, coisas fora de espiritualidade, porque espiritualidade a toda hora enjoa, enche o saco. A gente brinca, a gente ri. Mas de repente a pessoa, o que ela busca
de acordar o pensamento dela, ela quer um sacerdote extremamente arrogante, snob. Isso acontece dentro do próprio YouTube. Quando você vê o canal de uma pessoa que você olha e fala assim, meu Deus, essa pessoa é absurda, e tem lá 70 mil pessoas seguindo, acredite, não é à toa, porque aquelas 70 mil pessoas pensam como aquele youtuber. Eu entro às vezes, eu acho bonito, e assim, juro pra vocês que não é falácia, tá? Eu acho bonito quando eu entro dentro de uma live, principalmente da temática política, e eu vejo um monte de superchat. Acho bonito. Porque eu vejo o poder, veja, o poder de aceitação. Alguns vão chamar de persuasão, outros vão chamar de direcionamento. Mas eu acho que é o poder de cativar. As pessoas pagam, às vezes, um comentário só para poder ter grifado o comentário e para ela é o ápice, porque ela deu, sei lá, 10 reais para aquele youtuber. Mas sabe por que ela fez isso? Porque a psicoesfera dela entende que ela está inserida dentro daquele grupo. Aí você vai ver o canal, um canal de um cara que é anti-máscara. Um cara que é, sei lá, anti-ciência. Um cara que é terraplanista. Um cara que acredita no ET Bilu. Vocês precisam comer cimento. Não é conhecimento, é comer cimento. Então a psicoesfera. Se sua psicoesfera ela não estiver preparada para sair desse lugar, vai dar caca. Eu vejo quantas e quantas pessoas que me dizem, Tatá, eu tô em tal terreiro, mas eu tenho medo de sair de lá e o pai de santo me fazer tal mal. Acabou, você é vítima. Você entrou como vítima e como escravo. Porque uma espiritualidade que ela não prega a liberdade, ela prega a escravidão, você é vítima. Você é um escravo. Se você está num terreiro onde o pai de santo te ameaça, eu não sei quem é pior, o pai de santo ou você que se coloca dentro desse posto. Você viveu 30, 20, 40, 50 anos sem aquele pai de santo. Só que ele te causou uma impressão tão grande que na sua cabeça você sair ele já te mata. Ele vai falar assim, ó, já matou você. Quando na realidade o seu respeito, ele não tem que ser algo forçado. Ele tem que ser algo doado. Pô, eu não vou sair do terreiro, eu tô junto com o Tatá. Porque, pô, o cara é fenomenal. O cara, na hora que precisa, eu tô junto, sabe? Ou o cara, muitas vezes, me chama a atenção. O Tatá é chato, mas me chama a atenção, mas, pô, é pro meu bem. Veja, são situações diferentes, mas que houve o cativar. Não, eu não vou sair do terreiro, porque se eu sair, eu sei que meu pai de santo vai fazer feitiço pra mim. Desculpa, você é escravo. Morre. Morre pra você nascer de novo. E torce pra você nascer ateu. Pra você não cair na garra de outro religioso. E torce pra você não cair na garra, de repente, de um cara que lida com ciência que vai te manipular, cara. Porque também há manipulação nesse meio. No meio, muitas vezes, da ciência há manipulação. Quantas pessoas defendem tese sem terem comprovações, somente por serem tese e porque já leu muito sobre fulano ou sobre beltrano e vai defender? Porque ele se sente inserido dentro desse grupo. E automaticamente isso vale também para esse guarda-chuva que a gente está falando há horas aqui, há minutos aqui. Não, Tatá, eu gosto de fulano, o terreiro dele, mas o templo dele não é para mim. Você vai ficar de mal com a pessoa? Você vai ficar sem falar com a pessoa? Não. Mas você entende que há uma diferença entre gosto de você, se precisar de mim, estou aqui, mas não quero saber. Sabe por quê? Você está debaixo do guarda-chuva, aí você sai. Isso acontece. Inclusive hoje, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Tatá, 3 pessoas chegaram para mim e disseram, Tatá, aquilo que você falou foi pra mim. Eu disse, gente, vocês têm que parar com vocês têm problema.
A live que eu trouxe ontem, ela não tem direcionamento nenhum, como a de hoje. Se eu acabo tocando em alguma coisa que acaba resvaliando, sei lá, ricocheteando em cima de vocês, ele não tem um direcionamento. Veja, ele tem uma linearidade. Ontem eu toquei num assunto, hoje eu estou dando sequência. Não, porque o que você falou bate muito comigo. Eu estou num lugar e já não me vejo naquele lugar. Não, mas não foi para você, fulano. Não foi para você. Por que, Tata, você está falando isso? Por simples. Isso é uma coisa universal. Veja, a pessoa é cristã, aí ela sai, começa a ir para uma seita satânica. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Seita satânica. Só que todo domingo a mãe força aquela pessoa a ir para a igreja. Você tem que ir para a igreja. Só que ela está indo para a seita satânica. Cara, ela na seita satânica tudo vai começar a dar errado. Por que, Tatá? Porque a seita satânica vai estar sendo subjugada pelo guarda-chuva que aquela pessoa já vem sendo trabalhada há anos. E quando não chega a ter isso, acredite, é porque aquela pessoa desvinculou a tal ponto de que, tipo, ela vai no domingo para a igreja e, tipo, tá olhando e falando, meu Deus, que povo doido. Meu Deus, esse povo é totalmente doente. Olha lá, olha lá. Diz que deu o Espírito Santo. Olha lá. Tá girando. Canta larasúbia, xerebequetanta, brequetanca taban quiquerá. Oxe, é a bruxa que usa do Jaspion? Entende? Psicoesfera. Psicoesfera. É isso que muitas vezes você vai ver uma pessoa que ela se dá bem, você fala assim, é injusto, o mundo é injusto. Olha como todo mundo fala, Tata, o mundo é injusto, eu faço tudo, eu dou minhas oferendas, eu faço os rituais, eu participo das giras, cara, eu tô passando várias dificuldades, fulano de tal tá com carrão, bom emprego, um bom relacionamento, equilibrado, cara, o cara vai uma vez ou duas no mês. Porque, primeiro, a casa deixa aquela pessoa seguir daquela forma e automaticamente, segundo, aquela pessoa tem já sua formatação na psicoesfera. Eu sempre digo que um ritual, ele é como um galanteio para acasalamento. Como assim, Tata, para acasalamento? Porque veja, se você chega dentro do ritual e você olha, assiste e fala, legal. Por que você vai fazer isso? Porque houve uma facilitação. Mas se há uma dificuldade, você cresce a curiosidade, você vai querer saber, você vai querer perguntar ao sacerdote, você vai querer conversar com o sacerdote. Eu sempre faço assim dentro da minha casa. Quem achar, eu tenho muito isso. Tata, o senhor mora em que cidade? Eu queria ir visitar o templo. Não é museu. Nós não estamos abrindo ingresso para visitas. O meu templo é para os meus iniciados e para os meus rituais. Ponto. Segundo ponto. Não faço questão de iniciar ninguém. Iniciado só é trabalho, problema, confusão. Não faço questão. Porque tem muita gente que vem de lá para cá, que vem com seus problemas, com suas mochilas de pedra. Aí eu tenho que esvaziar a mochila e falar, filho, vamos começar com a pedrinha, vamos começar com gravilhão. Que tal a gente começar com brita, pra gente depois ir botando umas pedras aí melhores. Então, segundo, não faço questão de iniciar ninguém. Não faço questão. As pessoas que se iniciam comigo é por dois motivos. Primeiro, o sagrado fez a ligação e já era. Por mais que eu queira me livrar das pessoas, as pessoas estão ali. Primeiro isso. Segundo, as pessoas têm gana. Elas ultrapassam os 4 pilares: corpo, mente, espírito, coração. Que foi o que nós falamos no vídeo que saiu, se eu não me engano, foi ontem, no canal TRP. Por que, Tatá? Calma, você quer vir conhecer meu templo? Vamos sentar, tomar uma Coca-Cola,
conversar um pouco, bater um papo. Eu não preciso chegar a abrir minha esfera, mostrar meu Exu, mostrar meus ciganos, não. Primeiro que isso é uma particularidade minha, já começa por aí. Depois, vamos para a sessão. Aí depois eu mostro, falo, aqui é uma firmeza, aqui é um assentamento, nananã, tem um tal Exu aqui na frente, tem tal Exu aqui na proteção, tem tal Exu aqui, nananã. Ah, legal. Vem um dia para você vir para a sessão. Então a pessoa ela já vem com segurança. Primeiro, porque ela conversou muito comigo. Então ela sabe que não está lidando com qualquer um. Segundo, ela ficou desprendida a ela perguntar e ela teve as respostas que foram cabíveis para ela naquele momento, porque tem perguntas que são fundamentos e a gente não vai responder, né? E terceiro, ela teve todo um passo a passo. Aí eu coloco essa pessoa muitas vezes numa sessão, sei lá, estamos cobrando R$80 pela entrada. Você vai querer bagunçar o ritual e você vai ter direito porque você está pagando por isso. Ou se você não fizer porque você não vai ter esse direito porque é minha casa, vai me gerar um problema numa sessão para eu ter que tirar você. Então quando a pessoa ela vem, ela já passou por já teve um passo a passo. Só que isso, na realidade, está sendo feito o quê? A preparação da psicoesfera, para ela entender que minha casa não é aquela casa de umbanda que ela frequentou, que a minha casa não é aquela casa de candomblé que ela entrou. Que se ela entrou numa casa de candomblé, já ofereceram café, já foram para um canto, já mostraram isso, já mostraram aquilo outro, fizeram isso. Lá foi lá, aqui é aqui. Aqui é minha casa, aqui não é a casa dos outros. Então isso é uma preparação de quê? De psicoesfera. Veja, eu em momento algum, nas minhas lives, eu quero chegar para vocês e dizer, isso é o correto e acabou. Não. Eu digo, gente, eu pratico dessa forma. Pensem. Ponto. Porque por mais que você seja ignorante, você vai ter uma coisa chamada lógica. Então você vai colocar essa lógica em prática. Falar, peraí, o Tatá falou isso... eu vi fulano de tal, não sei, fulano de tal, eu acho que tá certo. Então você vai usando da lógica, não é manipulação. É eu chegar pra você e dizer, ó, o Tatá é isso aqui. Se você gostou, gostou. Se você não gostou, vai com Deus. Entende? Então, psicoesfera é algo extremamente importante. Ori é importante porque o Ori tem um entendimento. Você chega num local, você é cristão. Você chega no local e vê tudo preto com as caveiras, com as cabeças de bode. Né? Você já olha e você fala, opa, tô no lugar do diabo. Você saiu do cristianismo. Tô no lugar do diabo, caramba. Olha o crânio ali, olha o crânio do bode, o crânio da cabrita. Eita caramba, tudo preto. Um ponto riscado gigantesco de vermelhão logo. Aí já chega eu. Falou, e aí, bom dia, o que foi? Aí a pessoa já tá, né, toda melada na cadeira. Por quê? Porque foi criado isso. E um culto ancestral, ele não tem que ser dessa forma. Ele tem que buscar agregar e não afastar você para que se coloque o sacerdote como totem. Entendeu a diferença? Zosk fala assim, agora entendi, provavelmente ele teve que voltar para mudar a configuração da psicoesfera para retornar ao que era quando antes de voltar para o Maranhão. Peraí, deixa eu ler aqui o que Zosk colocou, tá? Minha tia saiu de uma tenda de umbanda no Maranhão por não ser afim às práticas do sacerdote. E em outra tenda as entidades mandaram ela voltar para a Bahia, porque ela corria risco de morrer. Agora entendi, provavelmente ela teve de voltar para mudar a configuração da psicoesfera para retornar ao que era quando antes de voltar para o Maranhão. Pode ser. Provavelmente. Provavelmente. Então Então, assim, tudo isso deve ser observado.
Tá, mas eu não quero ir mais em fulano de tal, porque fulano de tal me enganou. Acontece muito isso. Fulano de tal me enganou, eu não quero ir mais. Eu quero seguir meu caminho dentro do esoterismo. Nananana. Ok. Sua cabeça te condena? Não, porque ele me enganou. A pessoa começa a trazer o que arraigar dentro, o que plantar dentro da cabeça. E eu falo, então, esse é o pensamento que você tem que ter. Por que muitas vezes uma magia amorosa ela não dá certo, gente? A gente vai finalizar daqui a 15 minutinhos, tá? Eu vou passar mais 15 minutinhos para explicar isso. As pessoas reclamam, a Tatá não deu certo a magia amorosa. Você não acredita no ritual, você não acredita no sacerdote. Você tem um pensamento... Quantas pessoas fazem magia amorosa e carregam o peso de que estão fazendo errado por causa de divulgação de tantos vídeos que existem? Amarração, quais os perigos? É o título do vídeo. Amarração, perigo. Amarração, não faça antes de assistir esse vídeo. Quantos são os vídeos que você encontra por aí que ao invés deles prepararem uma psicoesfera de uma pessoa, eles detonam? Você vai fazer uma amarração, então se prepare. Você vai ter dor de cabeça, você vai ficar amarrado à pessoa, a pessoa vai ser ignorante a você, a pessoa vai bater em você. Peraí, você tá fazendo magia amorosa, irmão. Ô, irmão, tu tá fazendo uma magia amorosa, tu não tá fazendo uma magia do UFC, não, pra pessoa lhe descer a porrada. Não, porque se você fizer uma magia amorosa, ele vai ficar preso a você por causa do livre-arbítrio, e aí começa a meter uma coisa na outra, uma coisa na outra. Hoje a gente tem um número de pessoas que fazem trabalhos de amarração, fazem trabalhos de magia amorosa e não conseguem galgar. Por quê, Tatá? Simples, a cabeça da pessoa não está ajudando. Ela faz, ela paga, ela está com o sacerdote, mas a cabeça dela já está condenando ela. Ah, não, já vou entrar nisso aí, mas, cara, a pessoa já está seguindo o caminho dela também. Ela me abandonou, ou ele me abandonou. Cabeça tá. Ou ansiedade. Ai, meu Deus, será que vai vir que dia? Será que vai funcionar quando? Será que funcionou aquele ritual que foi feito? Cara, o sacerdote fez todo o ritual. Por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, eu fui fazer um ritual para arrumar um emprego, caramba, poxa, eu arrumei um emprego, mas tipo, não saio desse trabalho, cara. Eu só fico nesse trabalho, eu não cresço. Claro! Claro! Você foi com a cabeça de titica de galinha, para não dizer merda. Você não foi com a cabeça de que realmente eu preciso, realmente eu mereço, realmente não tá certo, realmente eu tenho que ter meu lugar ao sol, realmente eu sou capaz. Se coloca como uma Lamborghini, para de ser Uno Mille. Se coloca como um carro importado, uma Lamborghini. Você não vai ver uma pessoa que tem uma Lamborghini, uma pessoa que tem uma Ferrari, ela discutir com uma pessoa que tem um Fiat Siena. Você não vai ver ela discutir. Primeiro que na hora que ela pegar a chave, já lhe acabou. A chave digital, não tem aquele ferrão feio, botão, tudo via Bluetooth. Ele acessa o carro às vezes pelo celular, liga o carro pelo smartphone, pelo iPhone. Você já viu alguém discutindo, falando assim, não, porque meu Opala 75 é mais potente. Você nunca vai ver. É Ferrari, é Mustang, é Lamborghini. Você nunca vai ver uma pessoa discutindo porque ela tem um Chevette e a outra tem, sei lá, um Camaro. Você não vai ver isso nunca. Por quê? Porque a pessoa que tem um Camaro, ela sabe o que ela tem. Às vezes o carro precisa de recall, às vezes o carro precisa de um balanceamento nas rodas, às vezes o carro está com pneu murcho, mas ela sabe o que ela tem. As pessoas procuram às vezes sacerdotes, mas com a cabeça de Uno. As pessoas muitas vezes querem sair daquilo que às vezes não te agrada, mas a própria cabeça já está condenada.
Tem pessoas que vai sair da igreja, gente, eu já vi muito isso. Muito. Vai sair da igreja, às vezes vem conversar comigo, já cansou. Outra, tá, eu queria conhecer aqui e tal, mas poxa, porque a Bíblia, aquilo ficou na cabeça, abriu no meio dela e colocou o livro. Já era. Dificilmente você tira uma pessoa dessa. Porque na hora de você fazer um ritual, ela vai pesar que de acordo com a Bíblia, que de acordo com isso. Às vezes ela nem manifesta isso, ela nem sabe que ela manifesta, mas ela tem isso lá no seu inconsciente. E isso cria o bloqueio. Então, uma psicoesfera é a ferramenta, é o gatilho, é a ignição para que você possa sair debaixo de um guarda-chuva. Você pode treinar essa psicoesfera. E como é que a gente treina? Prática. E como é que a gente pratica, Tatá? Mudando. Se você tinha aquela mania de todo domingo, às vezes, ir depois da igreja para a sorveteria, esquece a merda da sorveteria. Vai para casa. Mas não é você ir para casa com um ar de compadecido, de que eu vou indo para casa, eu tô quase morrendo. Não, eu vou para casa para não gastar, isso é coisa de besta, não vou gastar não. Você mudou uma rotina, você mudou uma prática. E se você mudou uma prática e você não tem a crença e você não está junto, isso vai te favorecer. Talvez o que eu estou falando seja extremamente danoso, né? Para mim. Porque as pessoas vão dizer, quer dizer, então que eu para me fazer dessa forma, né? Vou fazer. Talvez eu esteja extremamente errado. Talvez muitos sacerdotes, depois de assistirem aqui, vão dizer, desgraçado, maldito. Gente, tem pessoas que vão para a Umbanda. Olha só. Eu vi um caso, né, muito icônico. A pessoa foi para a Umbanda, foi iniciada, fez todo um ritual, uma mulher. Fez todo um ritual, se tornou uma sacerdotisa de Umbanda. Passado o tempo, existe isso. É como se fosse, por exemplo, Umbanda, quero ter o culto a Exu, Quimbanda. Quero ter culto ao orixá verdadeiramente, Candomblé. Então, sempre se coloca a Umbanda como menor. Isso é uma coisa que está dentro da sociedade. Você disse que você o quê? Cultua o orixá? Orixá, minha filha, quem cultua é o Candomblé. De certa forma, está certo. Mas você quer me dizer que aquela pessoa que acende a vela, que faz os rituais para o seu falangeiro, ela não consegue as coisas? Sério que você está brincando com minha cara falando isso? Sério que você está do outro lado pensando isso? Que limitação é essa com o seu falangeiro, com o seu preto velho? Qual é essa limitação que você está colocando, cara? Ei, menina, qual é a limitação que você está colocando? Aí, colocam a Umbanda como menor e a próxima etapa é Candomblé. E se for para ter uma pegada de Exu, Candomblé, Quimbanda. É assim. Aí a pessoa foi e se iniciou no Candomblé, deu a obrigação de 1 ano, se iniciou, deu a obrigação de 1 ano, deu a obrigação de 3 anos, a vida não andou. A vida não andou. Um belo dia, veio jogar comigo e disse, nossa, mas você tem outra espiritualidade. Tenho. Tenho mesmo, Tatá. Caramba, você acertou. Sim, você tem outra espiritualidade, mas o que foi que houve? Não, eu sou sacerdotisa de Umbanda. Aí começou a história. Ou seja, ela colocou o Candomblé maior que a Umbanda, psicoesfera. E depois ela não se adequou ao Candomblé. Por causa dos rituais, por causa da pegada, que é uma pegada diferente, por causa das cobranças, por causa de valores, por causa de N situações. Não vem aqui ao caso. Cara, ela estava andando super bem dentro da Umbanda, prosperando, com um empreguinho, passou pro Candomblé e decaiu. Não, porque fizeram o santo dela errado. Não. Ela não tem feeling para o Candomblé.
Existem pessoas que você bate o olho, ela tem sangue no olho. Ela é da quimbanda, ela é pra quimbanda. Existem pessoas que querem ser da quimbanda, mas desculpa, não vai ser. Não tem chamado, cara. Infelizmente é assim. Infelizmente é desse jeito. E aí, qual o conselho? Larga de mão tudo que foi feito no candomblé? Olha só, e aí? Larga tudo de mão que foi feito no candomblé? Porque, veja, essa pessoa colocou o candomblé acima da Umbanda. Se ela larga, nossa, o mundo vai se acabar, o castigo vai cair sobre ela. E aí? Uma problemática. Porque se ela cultua a Umbanda, ela vai ter o candomblé que está acima. Se ela larga de mão o candomblé, é um desrespeito, a cabeça dela já sentencia ela. E aí? E aí? E aí a gente tem um problema. E esse problema se resolve quando se tem o trabalhar psicoesfera. Ela ter o entendimento de que candomblé é candomblé, umbanda é umbanda, quimbanda é quimbanda. E eu vou fazer minha umbanda porque eu tocava e dava certo. E o candomblé ele veio para agregar. Não é que ele é maior nem melhor. E aí a pessoa depois percebe que deveria ter ficado na umbanda, que seria mais lucrativo. Por quê? Porque as suas atitudes são compatíveis com a crença da Umbanda, mas as suas atitudes não são compatíveis com a crença do candomblé. Sabe o que faltou no final da história? Faltou um pouquinho de entendimento e um pouquinho de reflexão de que precisaria estudar um pouco mais o candomblé de fato. Ao invés de se fazer por uma empolgação achando que seria um desenvolvimento de Pokémon, que deveria ser analisado se aquilo traria frutos, se aquilo teria a ver, até para ser inserido no cotidiano daquela pessoa. E aí é complicado. Enfim, 1h12. Tá, no resumo, como eu posso sair de um guarda-chuva no sentido de espiritualidade? Simples. Primeira coisa que você tem que fazer é analisar tudo que vem de embate às suas atitudes. Depois, tentar ao máximo mudar a rotina. Depois, tentar não sobrepujar um culto com o outro, mas absorver muito do que você teve lá, você começar a absorver de outro. Basicamente isso. Saber que eu posso ter amizade ao tatá, mas minha pegada não é quimbanda, minha pegada é umbanda. Não combino, porque vai ter matança, vai ter oró, vai ter isso, vai ter aquilo outro e assim por diante. Eu vou deixar esse espaçozinho aí de 2-3 minutos para que vocês comentem, caso vocês queiram, né? Para que a gente possa falar. Amanhã a gente vai também ter outro tema bem interessante. Eu queria a presença de todos aqui. Então, comentem aí o que vocês querem, né? De repente até perguntar, para que a gente possa bater um papo de fato, tá? Claro que se tiver algo interessante, eu não só comento, como eu não só respondo, como eu também faço aí a abordagem, tá? Veja aí, eu vou dar 2 minutinhos para vocês comentarem. Nesses 2 minutinhos, dá o coraçãozinho aí. Esse tema basicamente foi um complemento da live de ontem. Então eu vou pedir a você, que está me assistindo agora, assista a live anterior, porque ela complementa a que nós fizemos sobre essa questão de atitudes versus crença. A gente fez de número 12, se não me engano, atitude versus crença. Então assiste, porque é de extrema importância para que você entenda todo o contexto do que eu comentei aqui, tá? Lembrando, eu quero deixar os avisos enquanto vocês dão um coraçãozinho aí. Lembrando que às 23 horas a gente vai estar online no canal TRP2.
eu vou estar fazendo aqui um react. Obviamente eu não vou botar vídeo, eu vou só botar o som. É de um vídeo do Neuromágico, onde ele fala sobre hipnose na Umbanda e no Candomblé. Mais uma vez eu vou dizer, não vou desrespeitar, não vou em momento algum agredi-lo. A grande questão são as ideias. O debate, a discussão são com as ideias. Então eu vou estar respondendo o Neuromágico mediante a postagem que ele fez desse vídeo e pontuando algumas coisas que já até falei no canal sobre pisar em brasa, pisar em caco de vidro, etc, etc, etc. Então, por favor, se vocês puderem, quiserem, às 23 horas, eu vou finalizar a live, daqui a pouquinho já são 22h39, eu já vou finalizar a live e daqui a uns 30 minutos a gente está online, tá? 23h20 a gente está online lá, para me dar um tempo de pelo menos 40 minutos para preparar o áudio do vídeo, certo? Bom, as pessoas que estão aí eu já assinei aqui, agradeço a participação de todos, peço a vocês que deixem um coraçãozinho, se possível depois retornem, deixem o like, compartilhe com o máximo de pessoas, sempre lembrando que o importante dessa live é que você contextualize com a primeira antes dessa, com a anterior a essa, certo? Vamos que vamos então, gratidão a todos, muito obrigado mesmo, boa noite. Lembrando, canal TRP2 é o nosso canal secundário, daqui até 48 horas esse vídeo vai estar lá, essa live vai estar como vídeo lá. Então eu espero realmente ter contribuído para o entendimento de vocês e espero que acima de tudo seja somativo, tá? Gratidão mesmo, gente, uma excelente noite. Aliás, eu não vou nem finalizar com excelente noite, porque a gente daqui a pouco se encontra lá no canal TRP2 pra gente fazer o react desse vídeo do Neuromágico, certo? Fiquem em paz, muito axé, né? E quer sair do guarda-chuva? Reflete, pensa e veja como você vai sair disso tudo. Até mais, pessoal. Muito axé. Tchau, tchau. Fui.